Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta quinta-feira, dia 31 de janeiro de 2019. Vamos aqui direto ao esporte, o futebol, passando pelo Campeonato Gaúcho, o Gauchão, onde ontem, lá em Veranópolis, o Veranópolis empatou com o Internacional. É uma partida com 10 homens, o Internacional com 11. O Internacional desperdiçou, através de Rafael Sobis, uma penalidade, depois rebateu no travessão, e aí no contra-ataque o Veranópolis empata a partida. O Internacional vem aí a 3 partidas aí, claudicando, de 9 pontos, fez 1, tá certo, Paulo Olímpio? São 9 pontos, cada partida é 3 pontos. Sim. Ele fez 7 pontos, então é isso? Não, perdeu 7 pontos? Perdeu, ele fez 4. Não, perdeu 2 partidas, são 6 pontos. Empatou ontem. Ah, é verdade. Então, não começou bem o ano para o Internacional e vem usando o que tem à disposição o seu treinador. Né? Então, está complicada a situação mesmo. Né? O Odair Hellmann não está satisfeito, evidentemente, nem o torcedor do Internacional, nem tampouco a direção. Não pode estar satisfeita com esse desempenho do Internacional nessa abertura de temporada. E tem muita coisa séria pela frente. Né? O Internacional tem Copa do Brasil, tem Libertadores da América, tem Campeonato Brasileiro, tem que abrir os olhos. Não vamos ficar agora pensando só no Guerreiro, que vai chegar aqui agora a partir de abril, na realidade. Isso aí não vai resolver, uma andorinha não faz verão. Tem que ter um elenco todo. Esse Guerreiro pode ser um bom atleta, ótimo atleta, né, que está suspenso por situações que todos sabem, mas não vai resolver um atleta chegar já lá, o campeonato em um bom andamento, numa fase já bem mais aquecida, aí chega um atleta de qualidade, sim, mas e o resto? Vamos ver o que acontece. Paulo Olímpio Souza. Esse início da temporada tem sido muito mais difícil para os times grandes, Silvio, que terminaram um ano em árduos campeonatos, em árduas temporadas. Os times aqui do interior, os times de disputa do Gauchão, eles têm esse torneio como a sua principal tarefa anual. Então, eles já vêm, como se diz na gíria, na ponta dos cascos para esse campeonato. E os outros estão em fase de recuperação. O time do Internacional é um time que está já mais maduro e está custando a mostrar ou a desenvolver essa preparação. E o time B do Internacional é um time desentrosado, muita gente nova, ao contrário do Grêmio, que não tem usado os titulares, mas tem um time B azeitado, preparado, já tem conjunto de jogo e está em nível técnico e físico equiparado a esses times do interior. Por isso, merecidamente, está ponteando. Com relação às críticas ao Odair, eu vou dar aquele tempo, são 100 dias, eu acho que para o Odair eu vou dar 60 dias para julgamento. Então, eu vou dar 60 dias para o Odair, antes de formar um juízo, vou dar 100 dias para o governador Leite e 100 dias para o Bolsonaro, para depois fazer um juízo crítico, para saber se vão ou não deslanchar. Correto, perfeito. É isso aí. Simone Magalhães. Pois é, eu acho que o Inter ontem mosqueou, né? Porque o Rafael Sobis perder aquele pênalti, assim, é de chorar, né? De cair lágrimas. Mas eu também estou com o Paulo Olímpio, eu acho que tá arrumando a casa, eu não sei quais são as cartas na manga, né, que também, eles têm. Muita gente nova, né? E esse ano tem tantos campeonatos para disputar, eu ainda não estou conseguindo entender qual que é a estratégia do Inter, mas espero que as coisas comecem a organizar, né? Mas se bem que ano passado, lembra que o Grêmio começou o Gauchão também com a vida meio complicada, né? Então faz parte, né, de todos os times. Se arrumar. Exatamente. É verdade. E a Rafaela Filter? Não entendi nada dos cálculos que vocês fizerem de quem perdeu ponto e ganhou, então vou passar a bola. Eu vou dar os 100 dias pro governador Leite e pro presidente Bolsonaro. Já pro Odair eu passo, a única parte que eu concordei. Esse aí eu não vou dar tempo porque eu não entendo muito. Não dá. Tá bom. Tudo bem.
Então, de futebol está mais ou menos bom. Hoje temos aí o Grêmio, né? Hoje tem jogo do Grêmio? Tem jogo do Grêmio aí, tá uma partida interessante. E vamos ver o que acontece aí com o Grêmio Porto Alegrense, porque temos aí no Grêmio, tem muitas notícias boas, né? Temos aí a inauguração da estátua do Renato Portaluppi, né? Que vai acontecer daqui a um mês, mais ou menos. Já está. Nasceu? É. Nasceu lá. É verdade. Então, vamos ver o que acontece. Torcendo para que não fique desproporcional, né? Exatamente. E aí o Grêmio, então, jogando com o São Luís hoje, na Arena, né? Vamos ver o que acontece. Teoricamente, pelo que vem desenvolvendo o Grêmio, o futebol é isso. O Internacional vai lá em Veranópolis, empata, joga no Beira-Rio, perde de virada. Quer dizer, é situação complicada. O São Luís vem aqui, o Grêmio, pelo desempenho que vem mostrando, deverá vencer a partida. Mas tudo pode acontecer. O futebol é exatamente assim, ok? Vamos adiante, então? Dizendo que Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Referência nacional em gestão e organização, o Cindy Lojas Porto Alegre. Alô, lojista, associa-te ao Cindy Lojas Porto Alegre e vá usufruir de tudo de bom que ele oferece para que você prospere cada vez mais no seu negócio. Ok? Essa é a grande dica, porque o Cindy Lojas Porto Alegre realmente ele é um sustentáculo na atividade do lojista, por tudo que ele oferece para que você tenha uma capacidade de evoluir cada vez mais, expandir o seu negócio, ok? Muito bem. Se você quer formação e informação política, acesse pugina.org. São comentários e opiniões altamente intelectualizados, todos comandados por Percival Pugina. É um site blog, texto e imagens, né? É ilustrado, portanto, e é extraordinário, né? Só tem gente com alta capacidade, inclusive o próprio titular, que é o Percival Pugina, que pertence à Academia Rio Grandense de Letras, é um grande escritor, né? Um articulista de mão cheia, espetacular. Assim funciona formação e informação política, acessando pugina.org, que você vai estar sempre muito, muito bem informado. A Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. A Auxiliadora Predial tem uma sede atualmente em São Paulo, que prospera incrivelmente por toda a sua competência, o seu histórico, o seu currículo, né? Ela tem a matriz em Porto Alegre, tem esta sede também em São Paulo, e está encantando o mercado imobiliário de lá, especialmente no que diz respeito à administração de condomínios, compra e venda de imóveis. Assim funciona a Auxiliadora Predial. Em Porto Alegre, seu telefone é o 32166100, lá em São Paulo é o 11 2348 4000, auxiliadorapredial.com.br. Muito bem, vamos adiante. Ainda falando de Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, uva laranja sem adição de água ou açúcar. Ele é exatamente assim, ele é 100% fruta, não tem conservantes. Uva laranja, sua sede pede saúde, pede Sucos Petri, que é a bebida de todas as estações, ok? 100% natural. Vamos adiante ainda, dizendo que nós temos que falar de Aspercir Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. É uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos, como transparência e responsabilidade. Eu digo sempre que quem não tem um plano de previdência complementar, um chefe de família especialmente, comete um equívoco, porque numa hora de necessidade agrava-se uma crise, porque você não tem como, né, estabelecer tudo que vem estabelecendo para a sua família ao longo do tempo. Qualquer dificuldade, seja enfermidade, ou seja no campo profissional, não se brinca com responsabilidade familiar. Aí surge a importância da Aspercir Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. Ela é uma empresa centenária, com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha, 65. O seu telefone é o 3228-1999 e o site é o aspercir.com.br. Muito bem. O Banco Bom é aquele que não tira o seu sono. Ele realiza sonhos, né? Ele estabelece o seu sonho, ele ajuda a realizar seus sonhos. E nós temos aqui o grande Banco do Sul, que é o Banrisul, o banco da nossa terra, o banco do nosso coração. Ele é espetacular por tudo que oferece, né? É sensacional. O Banricompras, por exemplo, e outros tantos produtos que oferece o Banrisul. Então, se você no campo da pessoa jurídica, pessoa física, tem dificuldades, eu diria tinha, e se quer prosperar, vai prosperar tanto no campo da pessoa física como a pessoa jurídica. Chegue amanhã mesmo, 10 horas, abriu a agência, bata na mesa lá do seu gerente e resolva tudo de bom com o Banrisul, o grande banco do Sul. Banco Bom
não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Ok, vamos adiante. Paulo Olímpio Souza, temos notícias de Brasília aí, temos notícias de São Paulo, o presidente Bolsonaro despachando do próprio hospital, está numa recuperação, segundo as informações, boletins médicos, dentro de um quadro de boa expectativa, né? Tem uma recuperação ótima, o paciente, que é o presidente da República, né? Jair Messias Bolsonaro. Então, está despachando de lá, assinando, inclusive, decretos, tá bom demais. Né? Uma pessoa, quando faz uma cirurgia desse nível, de 7 horas, que em 2 dias já está despachando, um presidente da República, é porque realmente a sua saúde está evoluindo, está prosperando, depois de uma atividade cirúrgica tão intensa. Meu amigo Paulo Olímpio Souza. Torço para que tudo dê certo. Torço por ele e pelo Brasil também, porque seria trágico, mais uma vez, nós temos no início de um mandato, né, a perda de um presidente. Então, torço mesmo, com sinceridade. Aí é uma convergência de fatores. Ele é um homem rígido, é um homem saudável, tá? E, ao mesmo tempo, teve a sorte, a estrela, de ter encontrado, no dia em que foi atacado por facada, ter encontrado, na hora certa, os cirurgiões certos, lá em Juiz de Fora. E agora, na reconstrução do seu intestino e nas vias intestinais, mais uma vez, ao que parece, ele encontrou cirurgiões altamente peritos e técnicos, né? Eficazes, que fizeram, segundo os boletins que a gente ouve, verdadeira obra de arte. Então, eu torço, Silva, sim, que tudo dê certo e que se normalize a atividade do Poder Executivo, né? A União vai enfrentar amanhã a eleição do Senado, não é isso? Exatamente. Então, esse é um outro problema muito sério. Para não eu dizer grave, né? diria, e que estou dando prazo de 100 dias para o presidente da República, para o nosso governador do Estado, para estabelecer um juízo crítico mesmo, mais completo, né? Mas eu diria que a eleição da Câmara e do Senado é a travessia do Rubicon. É César voltando da Gália para se tornar ou não imperador, tá? Então, Silva, há projetos inadiáveis de reformas, né? Previdência e outras reformas, como dos tributos, a reforma tributária, né? E, enfim, urgem que sejam feitas a revisão do Pacto Federativo, uma sucessão de medidas que vai depender, sim, da aprovação do Congresso, através de leis ordinárias e alguns com quórum especial de emendas constitucionais. Então, me parece que se tiver um Congresso, uma Câmara e um Senado com maioria, vai tudo se tornar mais fácil. Mas a gente sabe que as casas legislativas podem se tornar barreiras e obstáculos, às vezes, intransponíveis, o que traz problemas para os governos. Então, torço também que tudo flua a favor do Brasil, né? E eu diria mais, já que me passasse, eu vou lançar à mesa a mesma proposição de debate com relação ao nosso Estado. Hoje tivemos a eleição do presidente da Assembleia Legislativa, né? Luiz Augusto Lara. Luiz Augusto Lara, para a legislatura deste ano. 2019.
2019. Em função do acordo Ele tem uma proposta muito conciliadora. É um homem que vem com o discurso da união. 6 mandatos. Isso, propositivo. O Rio Grande, como outros estados, Minas, Goiás e outros tantos, vive uma situação calamitosa. É o momento do Rio Grande se unir, terminar com o grenalismo, terminar com as divisões, se unir mesmo numa boa causa de recuperação do nosso Estado. E me parece que o presidente da Assembleia, com essa proposta conciliadora, vai ser um facilitador para que aqui também carecemos de reformas, de autorizações, de privatizações, alguns projetos polêmicos que o governador já tem um pacote pré-pronto para encaminhar à Casa Legislativa. Então, vai ser também muito importante, e ele, governador, é do diálogo, tem anunciado e demonstrado isso. Vamos ver e torçamos para que o Rio Grande se una pelo Rio Grande e pelo seu futuro, porque a situação é muito séria. Não é isso? Então, eu queria ouvir essas lindas meninas que nos cercam. É uma bancada hoje privilegiada. Né? As damas do atividade. Não, eu gostei assim, menina, menino, menina, menina. A gente fez intercalado. Não, eles estão no meio, né? Estão hoje. no meio. Mas foi muito bem lembrado, Paulinho. A gente comentava isso, inclusive, antes das eleições, que não vai existir um salvador da pátria. Não pode estar tudo na mão do presidente, não pode estar tudo na mão do governador. Nós temos um parlamento que precisa, sim, ser ativo e estar a favor do país, estar a favor do Estado, né, do Rio Grande do Sul, independente das suas ideologias. E eu acho que, pelo menos o que eu escutei, né, do governador Leite no pronunciamento hoje de manhã, foi justamente isso, né, que vamos pensar o Estado, né, independente da ideologia. E acho que, vou te dizer que os 100 dias do Bolsonaro dá para até ser um pouquinho mais, já que ele teve esse período aí de licença, né? Dá para estender um pouquinho mais ainda o tempo que ele teria. Um pouco pressurosa essa recuperação, né? Eu diria, tem espera, que ter um pouco mais de cuidado. Aproveita, se recupera, talvez nem fosse o caso de estar despachando já de lá. É um sinal positivo de que ele está bem, com toda certeza. Mas a gente quer o presidente da República em total condições para fazer aquilo que ele prometeu fazer. O desafio que é governar esse país. Perfeito. Fala. E também essa questão das reformas, né? Eu acho que a gente teve assim uma enxurrada de informações no início. E aí depois desse primeiro momento, claro que daí teve Davos, teve agora a cirurgia do Bolsonaro. Mas as coisas continuam se ajustando, né? Essa semana já se falou na reforma da Previdência. E hoje já teve uma notícia que vão ser incluídas todas as categorias. Então, isso, mesmo que a reforma não venha com grande impacto, ela vem com uma outra força. Então, porque o empresariado está esperando isso. Para quem quer vir investir no Brasil, ele está esperando o Brasil se estruturar. E essa reforma da Previdência, não adianta, tem que fazer. Então, já vi que eles estão mexendo, né, que tinha aquela coisa dos militares, aí cederam, aí tem os funcionários públicos, que agora começa uma segunda guerra. Mas, enfim, eu acho que tem que mexer. E aí vamos ver como que vai ser lapidada essa reforma, para que a gente possa realmente ter uma reforma que vai gerar um impacto positivo lá fora, e trazer esses investimentos aqui para o Brasil. E que não seja uma reforma tapa-buraco, né? Que ela seja a longo prazo, para que não se precise fazer logo ali na frente outra reforma. Porque a Previdência ela já passou por alguns percalços, diria, né? As pessoas acabam não sabendo quando que elas vão se aposentar, porque a regra está mudando a todo tempo. Então, que se faça uma mudança realmente, nem que seja mais profunda, mas que ela possa durar mais tempo. Sabe que hoje eu estava lendo essa matéria da reforma da Previdência, foi interessante, porque assim, a mídia sensacionalista ela é ótima, né? Eu li uma matéria
num certo veículo de comunicação que dizia assim, tão importância estão dando para a reforma da Previdência que estão cortando coisas que as pessoas nem sabiam que existiam. Não sabiam que existiam. Por exemplo, aí eles estavam dando algumas relações. Por exemplo, existem pessoas que estão recebendo auxílio-doença e são presos. E aí, como ele contribuía para o INSS, ele tem direito ao auxílio-reclusão. Então, eles disseram assim, ou um ou outro, né? Não dá para ficar recebendo os dois benefícios. A questão do salário maternidade. Eu não sabia que a pessoa podia entrar pedindo até 5 anos depois. E eles querem encurtar isso para 180 dias. Acho justo, vai pressionar para que... As pessoas precisam saber que elas têm aquele direito e que elas têm que entrar de imediato. Não esperar 5 anos. Mas eu não sabia que era 5 anos, eu pensei que era uma coisa meio imediata. Então, assim, muitas coisas estão vindo, assim, direitos que às vezes as pessoas nem sabem que elas têm. E, mas está sendo cortado. Está sendo ajustado. Vai ter cortes, vão ter cortes, nós vamos sofrer na carne, vamos, mas isso aí, ó, é reflexo de um passado que a gente fala muito aqui, um passado complicado que agora a gente vai ter que sofrer para adaptar. Muito bem. Rafaela Filter. Bom, antes de comentar o assunto da mesa, eu vim preparada para falar isso e eu vou falar, o comandante gostando ou não. Eu quero dizer que hoje é um dia festivo, né? Que nós estamos em comemoração aqui no programa, porque no dia 31 de janeiro faz aniversário o nosso comandante de bancada aqui, José Silvas. É que a Rafaela é a revolucionária aqui da mesa, entendeu? Eu ia convidar pra gente cantar um parabéns no final, chamar a Andréia, né? A gente canta um parabéns. Ele estava todo sério, que eu pensei, será que ele vai gostar que eu fale? Não vai gostar, mas, né? Vai que no final não dê tempo, então vamos antecipar, muito né? Muito obrigado Meus pela parabéns. lembrança. E os 26 anos do programa também comemorados em janeiro, né? Muito é uma história de vida obrigado. Que merece reconhecimento e a nossa admiração. Pelo carinho, pela referência, pela homenagem, muito obrigado para todos vocês. São muito queridos, evidentemente, e estão sempre aí empenhados em fazer o melhor no nosso programa, e colaborar comigo, né? Que a gente faz esse programa há tanto tempo, 26 anos, né? É um período. E então eu agradeço a sensibilidade de vocês todos em me homenagearem, me desejarem felicidades. Muito obrigado. São queridos demais. Felicidade, saúde, muitos anos aqui com a gente, né, Silvas? Mais 26 anos de atividade, né? Que espetáculo, que espetáculo. Muito bem, mas, vamos enfim, adiante. Deixa eu pegar só o gancho, então, e fazer o meu comentário. Eu acho que esse discurso de pacificação, tanto aqui no governo do Rio Grande do Sul, quanto no governo federal, é o discurso que tem que ser realmente feito no momento, né? Nós precisamos de pacificação nacional e aqui no Rio Grande do Sul. Não podemos ficar vivendo de passado e culpando tudo que vai acontecer daqui para frente nos governos passados. Nós viramos uma página e apostamos, né, no novo, não no Partido Novo, mas, né, num governo novo, diferente. Elegemos novos. Exatamente. Temos o nosso Congresso Nacional bem reformulado também, bem renovado, né? Então, eu acho que é bem prudente a gente aguardar, apesar de que há muita falação nas redes sociais, as manchetes também vêm sempre bem contundentes, assim, né, para gerar mesmo polêmica sobre alguns assuntos. Mas eu acho que é bem prudente a gente deixar o homem esquentar a cadeira, né, um pouco, porque, enfim, teve todos os percalços aí da cirurgia, dos problemas de saúde, algumas notícias bombas também envolvendo a família, enfim, que agora ficaram assim em segundo plano em função até dessa grande tragédia que aconteceu na barragem de Brumadinho, né? E eu acho que agora é o momento, amanhã que assume os deputados novos, né, eleitos. Amanhã vai ser eleição, não é? Cerimônia de posse. A cerimônia de posse ocorre amanhã, né? Então, acho que assim que o presidente estiver agora em condições
de pegar forte mesmo. Já foram anunciadas as primeiras medidas que o governo quer priorizar nos primeiros 100 dias de governo, né? E a gente sabe que a reforma da Previdência é necessária, mas que vai haver muito debate ainda em torno dela, porque é uma pauta complicada, né? Existe todo um corporativismo, várias áreas envolvidas, então acho que não vai ser uma reforma feita nos primeiros 6 meses de governo, não acredito que seja, né? E no Rio Grande do Sul também, né? Se fala aqui em reforma da Previdência, de modificar já algumas questões envolvendo principalmente os funcionários públicos, porque a maior vamos dizer assim, prioridade hoje do governo é conseguir vencer a folha de pagamento, né, do nosso governo aqui, e vamos apostar que realmente ele tenha fôlego, né, e gás e vontade para atrair novos investimentos para o Estado aqui, que vão melhorar as nossas condições de emprego e segurança e tudo mais, e a arrecadação como um todo do Estado, para que a gente tenha fonte de recursos para sanear essas dívidas todas, né? Como disse o Silva, só para concluir, como tu disseste muito bem, não tem milagre. E esses estados que estão numa pior situação, iniciaram uma nova negociação, um pacto com a União, porque vai ter que haver uma solução conjunta, né? A União também tem sua dívida em níveis, né, muito altos. Então, é um desafio para todos, para os governantes e para os governados. Vamos acreditar que tudo dê certo. Perfeito. Fala, Roxane. Roxane, me diz uma coisa, nós temos alguma situação aí em direito do trânsito, Código Nacional do Trânsito, as ações das baladas, das barreiras, isso lá na ponta, nos cálculos, evoluiu muito o tipo de cassações de carteiras, porque as ações dos DETRANs no país todo, né, no caso aqui da nossa EPTC, Guarda Municipal, Brigada Militar, enfim, que agem constantemente, em qualquer hora do dia ou da noite, isso deve dar um resultado altamente positivo. Com certeza. Foram divulgados os números, né, de 2018, e o que impactou muito as pessoas quando viram os números foi que, em relação às cassações, e há uma diferença, só para o público entender qual é a diferença de uma cassação para uma suspensão. A suspensão é aquele caso que a pessoa ou excedeu a velocidade de mais de 50%, ou bebeu e dirigiu, ou praticou racha, ou forçou passagem. Essas situações que a pessoa pode perder a carteira automaticamente, ou quando ela soma pontos, né? Ela tem mais de 20 pontos dentro de 12 meses. Isso é uma suspensão, em que a pessoa cumpre um período de tempo sem carteira, faz uma reciclagem e pega a carteira de volta. A cassação, que foram os números divulgados, é diferente. Você fica 2 anos sem carteira e pressupõe que você teve uma suspensão antes. A maioria dos casos de cassação são por pessoas que, com a carteira suspensa, né, por conta de ter sido pego na balada ou ter somado os 20 pontos, enfim, continuaram dirigindo, foram flagradas, ou presumidamente se pensou que elas estavam dirigindo, né, porque não informaram o condutor em eventual multa, e aí tiveram lá instaurado um processo de cassação, que lhe tira a carteira por 2 anos e, ao final, ela tem que fazer o processo de reabilitação novamente. Esse processo de cassação, que é a pena mais grave que tem no Código de Trânsito, pelos números de 2017 a 2018, houve um aumento de 83%. O que significa isso? Que o DETRAN, identificando mais situações em que pessoas transgrediram a norma que mandava não dirija enquanto você está suspenso, ela, identificando essas situações, ela instaura os processos. Obviamente que houve uma alteração legislativa nesse meio do caminho, que permitiu que o DETRAN instaurasse mais de um processo de cassação, porque ele se resumia a um único, apesar de que aquela pessoa pudesse ter 1, 2, 3, 4, 5 vezes sido flagrado, por exemplo, dirigindo sem carteira. Então, esse aumento se justifica também por conta dessa mudança da legislação. O que chamou a atenção, e que me chamou a atenção como especialista na área, é o número divulgado em relação às suspensões. Porque essas, né, disse lá ao DETRAN que houve uma diminuição de 2017 para 2018 de 35%. Então, não fechou muito essa conta, porque se eu preciso uma cassação, para ter uma cassação eu preciso de uma suspensão, na maioria das vezes, obviamente, e essas suspensões diminuíram,
a conta parece que não fecha muito bem. E mais, as suspensões, a gente sentiu isso durante o ano, houve uma diminuição gradativamente nas instaurações. Olha, o Código prevê 20 infrações, por exemplo, que a pessoa pode perder a carteira automaticamente. O Rio Grande do Sul ele instaura somente em 5 artigos. Ou seja, as instaurações de suspensão não poderiam ter diminuído, elas deveriam ter aumentado. Por quê? Porque, infelizmente, a autarquia ainda não está fazendo o trabalho que a lei determina que ela faça. Então, a proposta que se tem que punir, se mais pessoas estão transgredindo a norma, que se puna, que se tire essas pessoas realmente das ruas. E, principalmente, aquelas pessoas que ou somaram pontos, ou transgrediram essas normas, não só dos 5 artigos, mas sim dos 20 que o Código de Trânsito prevê, instaure-se também os processos de suspensão. Isso muda comportamento. Tá? E isso faz com que as pessoas saibam que, se elas cometerem um ilícito, elas vão ser punidas ali na frente. A certeza da punição. A certeza da punição. Isso serve para o âmbito penal também. Isto vale. No trânsito, essa regra é fundamental. Mais vale a certeza da punição do que a severidade. A severidade é importante numa reincidência como no caso. Né? Da suspensão passa para cassação. Exato. Mas a gente nota, Roxane, em rodas, de amigos que convivem, vai-se numa festa, numa reunião, eu bebo, a mulher não bebe, ela vai dirigir, não. Então, essa regra para as pessoas educadas, para as pessoas sensíveis, tem dado um resultado altamente positivo. A certeza da punição. Se há punição, e muitos amigos que eu tive já foram punidos, e hoje aprenderam a lição, não é isso? Me parece que para o trânsito essa é uma regra de ouro. Né? Com certeza. Vamos fiscalizar, vamos controlar, porque vai melhorar. Ok, fala. O pessoal acaba se educando. Perfeito. Eu não li a matéria sobre o aumento, enfim, mas prestando atenção agora aqui na Roxane, que é especialista, falando, e concordo também com o Paulo Olímpio no sentido de que nós temos muito carro andando na rua, né? Então, se a autarquia não fizer o seu trabalho de conter realmente, efetivamente, essas pessoas, fazer o seu trabalho de fazer a suspensão e a cassação da carteira, o problema é generalizado, né? Muitas pessoas que estão em risco por causa da imprudência de alguns, né? Então, a minha pergunta como é que a sociedade pode fiscalizar isso, né? E saber se efetivamente, a gente fala tanto em indústria da multa também, é muita multa, e aí daqui a pouco chega nos 20 pontos e a pessoa nem é instaurado o processo de suspensão, né? Então, quer dizer, acaba que esses pontos vão caducar, vão deixar de ser 20 e se não se instaurar o processo de suspensão em determinado momento não se instaura mais, tem uma prescrição para isso. É isso que eu queria entender um pouquinho melhor também. O processo administrativo, ele é um pouquinho complexo e eu diria até que ele é um pouquinho burro e lento, né? Primeiro porque ele não oferece a efetiva justiça para as pessoas. Pergunte para quem você quiser, independente de um advogado ou não, quando você entra com recurso administrativo, o resultado praticamente já vem no dia do protocolo, indeferido, né? Aquelas pessoas que conseguem um deferimento num processo administrativo é muito difícil. Por quê? Porque ele acaba sendo meio de faz de conta. E esses processos de instauração, eles acontecem, sim, quando a pessoa soma, né, um número de pontos dentro de 12 meses. A autarquia ela tem um tempo específico para instaurar esse processo, caso contrário, esses pontos eles decaem, eles somem, tá, nos casos de suspensão. Houve uma alteração também legislativa no ano passado de que a pena mínima nesses processos, que era antes de 1 mês, você ficava 1 mês sem carteira. Agora você fica 6 meses. É metade de uma pena, por exemplo, de quem bebe e dirige. Então, é muito importante para que as pessoas não cometam várias infrações, mesmo que sejam várias infrações pequenininhas. Vou dar um exemplo bobo. Você, na frente do seu escritório, por exemplo, é uma área azul. E aí você pensa assim, não vai dar nada. Estaciona uma vez, estaciona 2 vezes, estacionou 5 vezes e perdeu a carteira, por 6 meses. Ou esqueceu de botar o ticket e veio o agente de trânsito e te autuou.
Então, esse tipo de reiterado de comportamento, sim, ele deve ser punido e o sistema hoje do Detran está muito ágil. Ele não deixa se perder pontos, entendeu? Quando a pessoa acumula isso dentro de 12 meses. Óbvio que existem mecanismos de tentar evitar isso, mecanismos legais, né? Para isso, inclusive, a gente está dando um curso agora, no dia 9 e 10, sobre processo administrativo de trânsito. Né? Tem formas legais de tentar evitar que esses processos sejam instaurados. Mas a melhor forma que existe é não cometer infrações. Parem de dar dinheiro para o Detran. Né? Guarda esse dinheiro para quê? Para tomar um espumante, uma cervejinha lá com o marido, com a esposa, né? E pagando o Uber ou o Cabify, o 99, sei lá eu, em vez de dar o dinheiro para o Detran, que certamente a destinação não vai ser tão boa quanto essa outra. Mas sabe que essa mudança de comportamento, assim, eu me deixa feliz porque a gente vê que o brasileiro ele tem jeito, né? Porque, vou pegar alguns exemplos, né? Antes a gente saía para uma festa, chegava em casa fedendo, com a roupa fedida de cigarro. Hoje em dia isso já não acontece mais, porque existe uma regra e está sendo cumprida. O trânsito é outra coisa. Claro que tem os negligentes, sempre vão ter esses negligentes. Claro. Mas é legal, assim, a gente ver que é uma coisa meio... As pessoas que estão assimilando isso já é uma coisa, assim... Positivo. Não, e é uma regra. A conscientização, né? Por exemplo, assim, eu saio com meu marido, ele dirige, ele não bebe. Dia do meu aniversário, a gente saiu e disse, não, eu quero vamos tomar uma taça de espumante para brindar. Ele disse, não, eu brindo com Coca-Cola porque eu estou dirigindo. E é uma coisa que está ficando natural, e isso é legal, porque... Tu lembrou muito bem o cigarro. E eu acho que isso é um passo que a sociedade vai dar logo, logo em relação ao álcool. Por quê? Porque o cigarro hoje, tu não vê um fiscal do município lá esperando a fulano acender um cigarro para multar ele, entendeu? Ele acender um cigarro dentro de um espaço fechado que não pode. Quem é que fiscaliza? É o par, é a pessoa que está do lado. Poxa, cara, você não pode fumar aqui, você não pode acender um cigarro. E eu espero, sinceramente, que a sociedade ela dê este passo em relação ao álcool. Que ela veja uma pessoa que está com a chave do carro em cima da mesa do bar, vendo que ela está bebendo e dirigindo, e sim faça essa intervenção de, você não pode dirigir. E até não é só com álcool, eu acho que o trânsito é um local que as pessoas precisam se lapidar. Então, assim, eu sou muito observadora, então, assim, tu vê as pessoas parando mais em faixas de segurança, sabe? Acho que até comentei, não sei, eu acho que até comentei aqui um dia no programa que na frente do prédio do meu escritório tem uma calçada que tem aquele passeio para deficiente visual, né? E tinha uma caminhonete estacionada na frente. Eu fui lá e botei um bilhete, né? Aqui não pode estacionar. Além de ser calçada, tem um passeio para deficientes visuais. Provavelmente o seu caso seja ser um deficiente mental. Botei no bilhete, coloquei no para-brisa do carro. Eu espero que esse cidadão, numa outra vez que ele vai fazer a mesma coisa, que ele lembre do bilhete, que ele pode chegar e outra pessoa, ou ter uma coisa pior, encher o carro de post-it, que nem às vezes o pessoal faz. Mas eu acho que assim, nós... cidadãos comuns, a gente tem que também... não é feio tu chamar a atenção de uma pessoa. Ele pode te xingar por ser uma pessoa mal educada, mas eu acho que é uma corrente que a gente vai... E o trânsito é uma coisa que a gente precisa chamar atenção de todos os detalhes, e aí as coisas vão ficando melhores. Todo mundo ganha, né? Exatamente. Muito bem. Estamos aqui na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Minha gente, nós estamos aí com o sinal da NET, os principais municípios do estado do Rio Grande do Sul. Os mais populosos estão lá, as nossas imagens, a nossa grade de programação, muito bem elaborada. Estamos também pelas plataformas digitais no mundo afora, né, no planeta Terra. Nós estamos lá na China, recebemos mensagens de amigos brasileiros, gente de Porto Alegre que está na China. Isso serve para o Canadá, para a Europa, para os Estados Unidos, Mercosul, todo o país, ok? Estamos no YouTube, RDC TV Digital, estamos no Facebook e no Instagram. RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui.
A luz em todos os sentidos. É um negócio fantástico, né? Tudo em iluminação técnica e decorativa, as tendências mais modernas, produtos importados, produtos nacionais, estão sempre desfilando nas lojas da Luminari. Por isso que eu digo que é a luz em todos os sentidos. Iluminação técnica e decorativa é com Luminari. Endereço da Luminari, uma loja maravilhosa no bairro Moinhos de Vento, na Quintino Bocaiúva, 877. Outra loja maravilhosa lá na Tristeza, na Venceslau Escobar 2150. Os telefones são o 3019-6877 e o 3268-2929. luminari@luminari.com.br. Faça um projeto altamente elaborado, seja residencial ou comercial. As linhas mais desejadas em iluminação estão sempre desfilando nas lojas da Luminari, ok? Muito bem, vamos adiante, dizendo que a Cobasi está aí bombando. Está produzindo aí a sua 5ª loja no Rio Grande do Sul, diga-se em Porto Alegre, na Avenida Ipiranga, exatamente de frente ao Zafra Ipiranga. Uma super loja, né? Também construção que foi acreditada à Algair Engenharia. São 33 anos de liderança no varejo pet, a Cobasi é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil. Tem mais de 70 lojas de todo o país, agora quase 5 já no Rio Grande do Sul, 1 em Canoas e 4 em Porto Alegre. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência. Cobasi, o shopping do seu animal. O shopping do seu animal, é um negócio fantástico. Olha aqui, eu levo a garotada lá, mesmo que você não vá comprar, não tenha um cachorrinho, um gatinho, não importa. Tem pássaros lindos, maravilhosos, coloridos, tem peixinhos, tem roedores, tem floricultura, tem todos os equipamentos para esse segmento pet. É um negócio extraordinário visitar. A criançada fica encantada visitando as lojas da Cobasi. Então é um programa, é uma boa dica para quem quer envolver a criançada e ver essas coisas maravilhosas como esses bichinhos, ok? Peixinhos, né? Peixes esses decorativos, lindos, coloridos, tudo nas lojas da Cobasi, ok? Muito bem. Vamos dizer o seguinte também, Barranco subindo ou descendo a Protásio, ponto de encontro, as delícias gastronômicas da capital dos gaúchos, está ali no Barranco. A revista Veja, você sabe, consagra o Barranco como o melhor destino para levar o amigo turista. É o melhor lugar, porque você não leva castigo. Leva um amigo no restaurante, não isso, naquilo, daqui a pouco sai, né? Não era o que eu esperava. No Barranco você não leva castigo, sai todo mundo encantado. É uma referência nacional. No Rio Grande do Sul, em casa de gastronomia, a primeira churrascaria com carne angus certificada do Brasil, tem uma estrutura impecável, né? Tem o Barranquinho também, que é uma das casas mais modernas do país, e isso tudo comandado por Chiquinho Tasca e Elcio Furini, que tem à disposição de todos os seus clientes aquele elenco de assadores, cozinheiros, garçons e manobristas no Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Vidrobox, pensou em vidro para a construção civil, é Vidrobox Blindex. É líder no segmento vidreiro desde 1971, com vidros para, por exemplo, box para banheiros com película de segurança, portas com molas hidráulicas, envidraçamento de fachadas, tem fechamento de sacadas, vidros duplos termoacústicos, temperados, laminados, etc. e tal. Pensou vidro para a construção civil, pensou Vidrobox Blindex. Telefone Vidrobox Blindex 3302-4343 e o site é vidrobox.com.br. Muito bem. Fala, Rafaela Filter. Silvas, eu estive assistindo o programa e vi que a nossa presidente do Tribunal Regional do Trabalho esteve aqui, esclarecendo alguns números que eu já tinha tocado no assunto aqui na bancada, mas ela com toda a propriedade, enfim, dispondo, né, dos mecanismos de controle desses números, acompanhando de perto a vida no Tribunal Regional do Trabalho, pôde esclarecer melhor, né? E aí surgiu também notícias essa semana sobre o que tem a ver, né, a reforma trabalhista com o episódio ocorrido lá na barragem, né? Sobre esse assunto, as notícias não são tão contundentes assim, mas tem notícia para quem quiser se informar melhor, que a reforma trabalhista feita agora por último, ela trouxe uma limitação quanto às indenizações por acidente de trabalho, envolvendo danos morais, enfim, decorrentes dos acidentes, né? Então, como há uma regra constitucional de que acidente de trabalho
existe uma justiça específica para cuidar disso, que é a Justiça do Trabalho, em tese, essa reparação ela não poderia ser pedida na esfera civil, a não ser que as pessoas lá trabalhando fossem terceirizadas e não fossem contratadas da empresa. Quando há vínculo de emprego, a justiça competente é a Justiça do Trabalho. E nesse sentido, essas pessoas que, as famílias, enfim, vão ser amparadas aí por alguma indenização decorrente de processo judicial, em função do acidente grave que vieram a sofrer, vão poder ter limitadas essas indenizações em até 50 vezes o valor dos seus salários, é o que a lei está prevendo agora. Claro que, como todas as regras que mudaram na CLT, existem discussões e às vezes até decisões contrárias, né, a própria letra da lei, porque os juízes estão entendendo que algumas questões ali colocadas, devido à rapidez que foi feita essa reforma, enfim, talvez não tenha ficado muito claro ou precisava ter sido mais discutida, e eles estão entendendo que é inconstitucional. Então, nós só vamos saber daqui a um tempo, né, qual vai ser a amplitude, enfim, das indenizações que vão ser pagas a essas pessoas, né? E, claro que se for por acordo, se a empresa estiver disponível a pagar uma indenização significativa para essas famílias, aí acordo aceita qualquer coisa. Mas se as pessoas tiverem que demandar judicialmente, elas podem ter uma limitação desse valor em função do que prevê a nova legislação trabalhista. Rafaela, a propósito, tu tem notícia, tem alguma informação sobre Mariana com relação a essas indenizações e a estas reparações? Na verdade, a lei... Como é que as coisas aconteceram ali, se aconteceram a contento ou ainda se arrastam? Há processos que ainda se arrastam, ao que eu sei, tá? Não me aprofundei neles. Eu não tenho informações também. Vamos dizer, a penalização da empresa também no âmbito penal, enfim, e de multas, sim, me parece que passou batido, né? Ficou uma coisa assim meio que sem solução. Então, são tragédias assim que acontecem e, tipo, o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul também com a Boate-Kiss, já temos 6 anos aí, não tivemos ainda as devidas punições, né? E que, no momento que acontecem, há todo um clamor social e movimentos dos nossos políticos, né? Que acabam ali, naquele momento, primeiro, né? Criando legislações um pouco mais específicas e contundentes, assim. Mas depois isso, com o tempo, vai baixando a poeira e eles vão afrouxando isso de novo, como aconteceu no caso da Boate-Kiss, que logo no início, para se conseguir um alvará, alguma coisa, era muito difícil, né? E aí as empresas começam a reclamar da demora, porque isso inviabiliza o crescimento econômico e tudo mais, e aí já se começa a modificar a legislação de novo para afrouxar essas amarras, assim, né? Então, o caso Mariana é justamente, não se acredita, as manchetes dizem que não se acredita que pode ter havido um novo fato gravíssimo desse, uma nova tragédia dessa, sem que se tenha ainda um resultado positivo ou uma solução contundente sobre o caso de Mariana, né? Isso foi em 2007? Mas só para responder a tua pergunta, a legislação, ela é aplicada a partir da sua mudança, né? Então, na verdade, para esses processos novos, teria esse limitador. Agora, para os processos que estão em curso ainda no caso Mariana, não. Tempus regit actum. Exatamente. Se aplica a lei do tempo em que ocorreram. É isso? Mas a legislação, ela costuma fazer isso, né? Por exemplo, a questão do DPVAT, que dá um valor para um dedo, um valor para uma mão, um valor para uma perna, um valor para a vida. Fiz um cálculo rápido, né? Que são 50 vezes. Vamos pensar que um trabalhador lá de Brumadinho ganha 5 mil reais, ele está limitado a ganhar uma indenização de 250 mil. Ainda... Dedo, por exemplo, dedo. O caso do Lula, quanto paga? Isso eu já não sei. Não foi acidente de trânsito, né? Agora, sabe o que é o mais triste disso tudo? Isso não foi encontrado, né?
O mais triste disso tudo é pensar nessas tragédias de negligência, é que, por exemplo, não dá nem para se comparar Brumadinho e Mariana com a tragédia da Kiss, porque lá nós estamos falando de duas empresas que causaram o prejuízo, que têm saúde financeira para dar essa resposta em dinheiro para uma coisa que às vezes nem tem como tu mensurar, uma vida não tem um valor, mas ainda a justiça tenta, através de valores, tentar compensar a perda daquela pessoa. E no caso da tragédia da Kiss, os proprietários eles não têm dinheiro, e muito menos agora, porque foram presos, né? Eu não sei se estão presos ou não estão. Não. Tiveram presos, mas agora estão soltos. Enfim, mas provavelmente não devem estar trabalhando a ponto de amealhar valores que vão conseguir honrar com essas indenizações que até hoje... E aqueles empresários que estiveram presos, os músicos, terminaram as suas carreiras empresariais e musicais, né? Com toda certeza. Então, aquele trágico episódio. É uma tragédia que... E com muitas famílias também, né? Pelas perdas trágicas, enfim. Eu não sei. Eu só, antes que eu fale a Simone, eu só não gosto assim, porque é um momento tão triste, né? Tão trágico esse que aconteceu, que eu diria o seguinte: eles jogam agora R$100 mil em cima dessas famílias, tá entendendo? É um negócio canhoto, porque são pessoas necessitadas. Isso, para mim, é um grande tapa-boca, está compreendendo? Isso tem esse componente. Eles fazem jus a muito mais, porque uma vida não se paga com R$100 mil. Mas isso aí, a empresa realmente deu como uma ajuda. Sim, um auxílio, está fora do seguro. Está fora do seguro e de futuras ações indenizatórias. Exatamente. Até parece bom, né? Só se a gente comparar com as eleições de 2014, que eles deram quase 80 milhões. Só que são pessoas tão simples. 80 milhões para os políticos, entendeu? Para os políticos, doaram. para a bancada mineradora. E aí, para pagar, para doar para as pessoas que foram vítimas de um acidente que eles mesmos causaram, eles deram R$100 mil. Prefiro não comentar. Muita gente fica ainda homenageando a empresa, tá compreendendo? Porque foi uma tragédia, a empresa... E eles vão se envolvendo com esses R$100 mil aí e vão baixando muito mais a tensão que eles estão vivendo dessa tragédia, está compreendendo? E a ira contra a empresa também muda bastante por causa desses R$100 mil, que são pessoas extremamente necessitadas. São pessoas pobres que trabalham num ambiente daquele ali. Olha, minha gente, R$100 mil na mão dessa gente é dinheiro. Claro que eles merecem muito mais e vão ganhar muito mais, mas eu quero dizer o seguinte: nesse momento a empresa, com esse prêmio que dá para eles, esse é um prêmio pela morte. Tá? Ele mexe com a cabeça dessa gente, sem dúvida, porque tem muitos ignorantes ali, né? Todos sabem. Muito bem, fala, Simone Magalhães. Hoje saiu uma notícia que os hackers, né, eles conseguiram invadir um sistema da Vale. Quando a gente fala em hacker, né, todo mundo pensa aquelas pessoas que invadem, né, e fazem um monte de coisa, mas existem algumas comunidades que são os hackers do bem, que são chamados. Então, existem algumas comunidades assim. E eles invadiram uma porta lá que a Vale tinha aberto e conseguiram acessar vários documentos, atas de reuniões, uma série de coisas. Eu sei que parece que foi 40 gigas de materiais que eles conseguiram fazer download. Pegaram esse material, escreveram uma carta e mandaram para um site chamado TechTudo. E eles publicaram alguns desses materiais. E eles escreveram uma correspondência, claro que é anônima, né? Mas falando, alertando para a importância, para a desatenção que é dada na questão de segurança dessas grandes companhias. Então, eles citaram lá, por exemplo, teve um assalto numa mina que sequer foi feita uma ocorrência. Todos os laudos de segurança do trabalho e tudo mais, que tipo assim, com coisas, funcionário que morreu, funcionário que se machucou. Então, eles tiveram acesso a uma série de documentos muito interessantes, que isso não está disponível na internet, né, assim, para nós, pessoas comuns, mas assim, eles levantaram um ponto muito importante, que quanto vale uma vida, né?
os lucros, a necessidade do lucro cada vez maior, né? Tá aí a GM que tá né, numa negociação aí por causa de resultados e o resto não interessa. Quanto é importante uma vida dentro de uma empresa? O que a empresa vai tirar dinheiro do lucro para investir em segurança das pessoas e não só as questões internas, mas as externalidades também, né, que geram essas empresas grandes, que aumenta crime, aumenta preço, assim como geram coisas boas para as comunidades, também geram problemas. Então, assim, eles vieram trazer esse ponto importante. Quais são as empresas hoje que estão fazendo o que a Vale faz? Dá um valor pequeno para a vida, porque se a pessoa morrer, vai lá e paga, né? Que nem vocês falaram. Vai lá e paga a vida da pessoa. Mas e o desastre na família que vai acontecer? Então é muito legal, vale a pena dar uma olhada nessa matéria, tá no site Tech Tudo, tem a matéria lá, tem até a carta que eles mandaram, tá lá. E fica esse alerta, eu acho que é muito importante que os cidadãos comuns, fica a dica, viu uma negligência, denuncie. Qualquer um de nós, não precisa ser um advogado, não precisa ser um juiz, qualquer cidadão tem direito de denunciar uma negligência. Por favor, façam isso. Toda cidade tem um Ministério Público, né? Fica a informação. Perfeito. Adiante, vamos dizendo que Centro de Integração Empresa e Escola é fundamental exatamente na vida dos jovens. Isso o CIE-RS, ele é patrocinado, ele é bancado por empresas, evidentemente, né, que patrocinam, que depois realizam esses estágios para esses jovens aí, que estão aí buscando ter a noção do seu destino profissional. Tem que passar por estágios, enfrentar essas coisas para ver qual é a sua tendência na atividade profissional futura que vão buscar nas suas universidades, seus cursos profissionalizantes, seja onde for, ok? Por isso que eu digo que o CIE-RS oferece um mundo de oportunidades para você mudar sua história. O CIE presta um papel importante para o desenvolvimento dos jovens que estão sempre sedentos de oportunidades. O CIE fez já centenas de milhares de cursos de estágios, etc. Estabelecendo aí na vida dos jovens um destino maravilhoso, ok? Como eu digo, uma entidade, uma instituição que é patrocinada por empresas, né? Por empresas que oferecem esse destino para essa juventude que está aí buscando os seus destinos, dos seus futuros nas atividades profissionais. Dá uma olhada. Talvez você não saiba, mas o CIE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIE-RS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Eu digo todos os dias aqui que o Cindy Lojas Porto Alegre, para os lojistas, aqueles que atuam no segmento logístico, no comércio lojista, ele é o sustentáculo, porque ele oferece tudo para que o lojista prospere cada vez mais com todos os itens de benefícios, evidentemente, estabelecidos, que vão ao encontro desses lojistas para capacitarem cada vez mais seu elenco de funcionários com uma estrutura do seu negócio, com uma visão dos seus negócios. Então, o Cindy Lojas ele é indispensável na atividade do lojista por tudo isso que ele oferece. É uma entidade modelo no país em gestão e organização. Então, o lojista que é associado ao Cindy Lojas Porto Alegre,
ele tem muito mais oportunidades, muito mais chances de crescer, evidentemente, porque ele tem todo este amparo, né? Ele tem esse guarda-chuva, né, de informações e de regras para prosperar no seu negócio. Tem, inclusive, um banco, né, de profissionais que qualquer atividade na sua empresa, né, qualquer posto na sua empresa que precise de um profissional, o Cindy Lojas tem ali, está prontinho para indicar uma pessoa. Você não precisa ir ao mercado, fazer testes, pedir currículos, etc. e tal. O Cindy Lojas Porto Alegre já oferece, né, pessoas capacitadas para ingressarem na sua empresa em qualquer situação, qualquer posição que seja no seu elenco. Cindy Lojas faz um varejo mais forte. Eu continuo dizendo aqui que fazer rancho na praia é uma burrice. Aí surge o Grupo Zafre, porque, veja bem, o Zafre está aí em todo o Estado, né? Nas melhores regiões do Estado, nas mais variadas regiões do Estado, na região metropolitana, o Vale dos Sinos, Porto Alegre, nós temos lojas do Zafre espetaculares, né, do Grupo Zafre. Então, Supermercado Zafre, Zafre Bourbon, Hiper Zafre. E por que deixar para fazer compras na praia? Produto de segunda linha, preços temperadíssimos, pimenta que não é fácil no preço. E se você encontrar determinados produtos, mesmo de segunda linha. Estacionamento não existe, filas quilométricas nos caixas, são unidades pequenas. Então, por favor, seja inteligente, vai para a praia para aproveitar e não para fazer compras, se meter em supermercado ou mini mercado ou fruteira, etc. e tal, e pagar um preço exorbitante. Aí surge a importância do Grupo Zafre e aí surge a importância do Supermercado Zafre, que você já leva o seu rancho bonitinho e vai para a praia aproveitar e não para se estressar fazendo compras, ok? Aí tomar tua caipira, tua cerveja, tá? O teu vinho, as compras, o churra, né? Uma carne maravilhosa, um lombinho maravilhoso, tudo de bom. Um Grupo Zafre, Supermercado Zafre, leva na bagagem, leva no carro o seu rancho. Dá uma olhada. Maravilha. Temos aqui Paulo Olímpio Souza aqui, você está com a sua esposa no Zafre fazendo as compras. Veja só, é inteligência. Paulo Olímpio Souza, não precisa dizer, é um PhD no direito, né, no direito do crime, né, é um criminalista de mãos cheias. E sua esposa ele sai daqui do programa, passa no Zafre, ela está com as compras prontinhas, bota no carro e vamos para a praia aproveitar, brindar. É um espetáculo. Isso aí, senhor. Eu sou sócio de carteirinha do Zafre. É verdade. Bom, mas deixa eu falar, tem tempo? Tem. Um assunto mais light. Eu já fui cinéfilo mais assíduo, mas eu gosto muito de cinema. Eu sou de um tempo, Silvia, que quando ia entregar o Oscar, a gente nem tinha ideia de quando ia ver o filme. Vinha um ano depois, sei lá quando viria. Hoje, antes da premiação, já se vê os filmes que vão concorrer. Então, gostaria de... Eu assisti 3 que vão estar no páreo. Green Book, um excelente filme, muito divertido. Estados Unidos... O que é isso aí? É uma comédia? Não, Estados Unidos, anos 60, um negro, culto, elegante, um músico excepcional de música clássica. Pega um motorista branco, nova-iorquino, para dar concertos no sul dos Estados Unidos. Alabama, Tennessee, na era da segregação. O motorista é racista. Sim, excelente. Eu não vou fazer o spoiler aqui e contar o filme. Começa no início, né? Ele já disse que Não, está muito bom. E outro, a esposa. Estamos na época em que a mulher está sobrepujando, está assumindo postura, mas era uma época em que a mulher ainda estava e o marido ganha o Oscar. E no desenrolar do filme se descobre que ela era a ghostwriter, a escritora fantasma. Então se cria um dilema
vale a pena. A atriz, inclusive, ganhou o Globo de Ouro, né? A atriz ganhou o Globo de Ouro, está bem informada. E o terceiro filme que eu vi também recentemente é A Favorita. Rainha Anne, Inglaterra, século XVIII. Vão viver dentro dos castelos a vida, os costumes da classe nobre naquele tempo. Comida, sexo da época nos castelos. Estou vendendo bem o filme. Ah, tá vendendo? Não, eu acho que tá com uma querendo. conexão. O Paulo está com uma conexão Los Angeles. Né? Então vocês vão ver, eu acho que eles alugaram daqueles grandes castelos lá, com toda a mobília, e fizeram um filme num cenário esplendoroso, com artistas excepcionais. Já fiz a minha coluna de cinema. Eu vou acrescentar só mais um na tua lista, Sim, tá? Que eu talvez. assisti também, que foi um dos indicados do Globo de Ouro, que é o Infiltrado Clã. Ah, não consegui ver. Que trata justamente da questão do Ku Klux Klan. É um policial que se infiltra dentro da Ku Klux Klan. É aquele diretor negro. Spike Lee. Lee. E faz um paralelo com aquelas manifestações que teve nos Estados Unidos, inclusive o pessoal os mais acirrados, eles tocaram o carro em cima dos manifestantes. Ele faz um paralelo com aquilo. É muito interessante. É um filme que você fica, do início ao fim, tenso. Porque se essa questão da racial é algo que te incomoda, do início ao fim do filme tu fica tenso. Isso é que vale muito bem. Vale muito. A nossa nota de cinema. Isso aí. Não, vocês dois estão, olha aqui, ó, incrível. Algair Engenharia, minha gente, líder na construção de ambientes comerciais. Seja um grande magazine, um shopping, um supermercado, uma galeteria, uma joalheria, uma farmácia, né? É um grande magazine, isso tudo passa por Algair Engenharia, uma empresa com sede em Porto Alegre, líder nesse mercado, sede na rua Vila Cabrita 393, telefone 3339-1250, site algair.com, é sensacional. Então, porque a Algair Engenharia não abre mão nos seus negócios de qualidade nas obras e prazo de entregas dessas obras. Isso é um negócio fantástico. A qualidade tem que ser indispensável, mas tem muita gente que sabe como é que é. Faz uma obra, é um horror, só problemas. Entrega, promete entregar dia tal, mês tal, esquece. A Algair é exatamente o oposto. É qualidade e prazo de entregas. Porque aí o empresário se organiza e bota o seu negócio a funcionar, né? Não leva castigo, pagando muitas vezes aí um shopping, porque a coisa lá ainda não terminou, mas está já com o seu espaço, né, alocado e está pagando. Aí está exatamente na contramão, está no prejuízo. Não é o caso da Algair Engenharia. Então, tudo de bom. Tem aí uma loja do Zafre Hípica, lá na Zona Sul de Porto Alegre. É uma obra da Algair Engenharia, comandada pelo nosso companheiro de bancada aqui, Oscar Algair, engenheiro Oscar Algair, figura ímpar, querida demais, bondosa demais. Então, está aí. Quer fazer um investimento, quer ter o seu retorno garantido num ambiente comercial? Algair Engenharia, absolutamente a segurança total. Muito bem, vamos aí para... Temos 4 minutos de programa, ok? Fala, Rafael. Silvas, eu só queria deixar um recado, assim, não sei se o pessoal vai concordar comigo, até acho que não vamos ter tempo para debater, mas, enfim, é a minha percepção das coisas como andam acontecendo. Olha, a gente está vivenciando aqui em Porto Alegre um calor infernal, que chegou a 40 graus já. Nos Estados Unidos, ao contrário, lá a sensação térmica é de menos 51 graus. Nós tivemos essa tragédia agora, que não tem como dissociar do meio ambiente, dizer que não tem relação com o meio ambiente, porque é uma tragédia que, além de trazer todo esse impacto aí na vida das pessoas, ela causa todo um dano ambiental também, né? E nós começamos a ter aqui também coisas que a gente só via nos países de fora, tipo tempestades aqui que estão destruindo as casas das pessoas. Eu acredito que isso tudo é resultado da nossa falta de atenção com o meio ambiente e dessa vontade desenfreada de querer ver um crescimento econômico a qualquer custo, né? Então, quando a gente falou de pacificação,
eu acho que é importante que a população toda esteja atenta a isso, para cobrar realmente dos seus governantes, que não avalizar tudo que é feito e cobrar realmente posturas nesse sentido de proteção ambiental, porque nós temos descendentes aí, nós temos, enfim, nossas famílias, tem crianças que vão precisar viver num país saudável ainda, né? Tudo que a gente come tem muito agrotóxico, então a gente precisa estar atento a isso. E em vez de ficar batendo em cima dos ativistas, aí, dos ambientalistas, de quem trabalha para pressionar os governos para ter uma postura mais eficiente nessas políticas, não bater muito, né? E sim apoiar, porque eu acho que é importante para todo mundo. Né? Agora, Rafaela, eu era um pouco cético com esses discursos veementes do aquecimento global, mas eu agora, com essa semana em Porto Alegre, eu mudei, sabe? Ligaram o aquecedor, né, hoje? Eu mudei os meus conceitos. Acho que temos que pensar um pouco sobre isso. Exato. Tem Na razão. verdade, pouca relação se faz ainda, né? Entre essas mudanças climáticas, pensar, nossa, esse ano como fez um calor, e aí no ano que vem faz mais calor, ou no outro fez mais frio. Mas depois vem os meteorologistas e vêm com dados estatísticos e dizendo, não, em 56, em 30 tal, esses índices já foram alcançados. Então a gente fica... Muito bem. Uma Meus coisa amigos, antiga, né? Meus amigos, vamos embora. Nosso programa aqui comemora nesse mês de janeiro 26 anos, sempre ao vivo, segundas às sextas, das 19 às 20h15, se despede e amanhã, 19 horas, mais uma edição, como eu digo, como acontece há 26 anos. Pessoal, uma boa noite e até lá. Uma longa vida à atividade, uma longa vida ao seu coordenador e condutor. Muito bom, muito obrigado, sempre pelo Parabéns. carinho de todos. Parabéns. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito generoso. Minha gente, vamos embora. Boa noite e até amanhã, 19 horas.